Bem, This call is now being recorded. Então, irmãos, vamos começar na questão com relação ao capítulo 46 de Gênesis. E como introdução, nós passamos, né, na semana passada, vimos no capítulo 45 o entrelaçamento novamente da família de Judá, né, em que José e seus irmãos podem novamente se reajustar e o Senhor vem trabalhando com essa família. E nós vamos prosseguir nesse plano que o senhor tem, né? De fazer com que essa família, né, muito embrionária e muito pequena, seja agora disponibilizado um local, uma região em que ela possa realmente se multiplicar. E se multiplicar longe de qualquer influência, porque nós verificamos que a permanência dessa família em Canaã, e nós vimos alguns exemplos, de alguns filhos de Judá se envolvendo com os cananeus. E isso compromete tudo aquilo que o Senhor quer de realmente dispor um povo separado seu, para que trabalhado nesse povo, depois ele possa alcançar todas as pessoas. Então dentro desse princípio que nós vamos dar continuidade agora no capítulo 46, e eu creio, irmãos, que não adianta a gente estudar o capítulo 46 sem tirar, extrair dele um alcance para os nossos dias. E eu vejo que esse capítulo 46 ele tem uma mensagem muito forte, principalmente diante de fatos que estão acontecendo, não só no nosso país, como nesse planeta, e que isso às vezes suscita a nós nos desviarmos daquilo que o Senhor tem como propósito. Essa semana mesmo, os irmãos sabem, houve um fato, né, em nosso país que deixou muitos cristãos abalados. E nós precisamos ter o discernimento, irmãos, que nós somos embaixadores nessa terra. Nós não somos brasileiros com relação à proposta do Senhor. Nós somos aqui embaixadores do Senhor, da sua nação, a sua nação santa. E isso realmente tem que suscitar em nossos corações o comprometimento por essa causa. Nós não estamos aqui para defender governo A, B, C, facção A, esquerda, direita. Irmãos, não é esse o nosso propósito. E nós precisamos dar provas ao Senhor que nós confiamos nele, ainda que coisas, né, como a iniquidade que nós temos visto aumentar, que essas coisas venham, mas que nós possamos estar firmes no Senhor. Nós precisamos nos lembrar das palavras de Abacuque, né? Ainda que a figueira não dê seu fruto, né? Ainda que as coisas realmente sejam no sentido contrário ao que nós esperamos, nós confiamos no Senhor. Então, irmãos, essa palavra realmente ela vem na ocasião muito oportuna. Ela não é um fato que aconteceu há muito tempo atrás, mas algo que realmente chama a nossa atenção para os dias de hoje. E aí eu queria, inicialmente, ler para os irmãos o que está em Eclesiastes, capítulo 1, os versículos 9 e 10. Diz assim, Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Versículo 10: vê alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Então, irmãos, o Senhor tem princípios. E hoje a gente vê que a cristandade tem falhado nos princípios do Senhor. Nós temos abandonado os princípios divinos e temos nos afeiçoado a princípios humanos. E isso é um perigo realmente a que a vontade do Senhor ela vai realmente acontecer. O problema é se nós vamos participar, se nós vamos ser instrumentos do Senhor para que a sua vontade seja feita. E é isso que o Senhor tem falado em nossos corações, irmãos. Então, voltando, introduzindo agora, entrando no capítulo 46, eu queria abordar com os irmãos uma questão que está acontecendo e já vem, né? Já vem acontecendo desde que José foi para o Egito, haveria realmente um tempo em que
na terra haveria fome, né? E esse episódio de fome na terra, ele não foi único. Nós sabemos ali em Abraão capítulo 12 e em Isaac capítulo 26 que a fome graçou tanto na ocasião com Abraão como também Isaac. E aí os irmãos me permitam eu ler cada relato desse para a gente poder verificar o que naquela ocasião, as coisas que ali aconteceram, né? Porque nós precisamos fazer realmente uma análise de cada momento desse em que houve fome, seja a fome no momento de Abraão, seja a fome no momento de Isaac, seja agora a fome no momento de Jacó. Então eu vou agora para o capítulo 12 de Gênesis, isso para lembrar, né, trazer à memória essas coisas, como nós lemos lá em Eclesiastes, né? Então, no capítulo 12, eu vou ler dos versículos 10 a 20, só para nós termos noção de quando houve fome na terra, né, em que Abraão foi para o Egito, como é que se deu ali naquele momento. Então, diz assim a palavra do Senhor: havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e, por tua causa, me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-se junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo que possuía. Então, esse é o relato, né, de quando houve fome na época de Abrão, que ele simplesmente foi para o Egito, né? E agora nós vamos ao relato de também fome na terra, isso já em Isaac. Nós vamos agora para o capítulo 26. E diz assim a palavra do Senhor no capítulo 26. Isso, no caso, eu vou ler os versículos 1, 2, 3, 4, aliás, do 1 até o 9. Então, no capítulo 26, diz assim: sobrevindo fome à terra, isso agora nos dias de Isaac, né? Além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu à minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Então, irmãos, vejam que nesse segundo episódio, né,
a fome na terra, Abraão simplesmente naquela ocasião foi para o Egito, agora Isaac ouve do próprio Deus que não é para ir para o Egito. Porém, aquele episódio, né, que houve lá em Abraão, de dizer que a sua mulher, a sua irmã, aqui se repete, né? E aí agora, na realidade de Jacó, né, eu volto para o 46, nós vamos agora ver essa questão da fome na terra novamente, e aí eu vou ler os 5 primeiros versículos e fazer o comentário devido. Então, no capítulo 46, o versículo 1 diz assim: Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía, e veio a Berseba, e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir, certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Então se levantou Jacó de Beceba, e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara para o levar. Então, irmãos, aqui nós temos algumas coisas interessantes, né? Essa questão de que há uma realidade exterior, né? E que tudo corrobora para que essa família, né? Essa família que o Senhor ungiu para que fosse dela, viesse realmente todo o propósito de Deus de salvar a humanidade, essa família agora está enfrentando a questão da fome, né? E aí a gente vê que os sinais externos, né, tudo aquilo que está acontecendo externamente, pode naturalmente fazer com que Jacó siga para o Egito. Afinal de contas, seu filho está lá, né? Mas veja a reação de Jacó. Embora tudo naturalmente, né, tudo exterior leva a que Jacó decida ir para o Egito, não há outra coisa a se fazer, natural, né? Mas veja, ele vai buscar o Senhor. Vai buscar porque imagino, né, como nós sabemos, Jacó como filho de Isaac, ouvia as promessas que Deus deu a Abraão e que essas promessas passaram para Isaac e agora chega para Jacó. Então tudo isso incomoda Jacó. Jacó sabe que seu pai, né, quando houve fome na terra, ele não foi para o Egito. Então essas coisas estão suscitando a cabeça de Jacó, né? Embora naturalmente ao caminho, porque lá é onde tem comida, seus filhos já foram lá, José está lá, José governa o Egito, tudo é favorável, irmãos. Mas a obediência ao propósito de Deus. E aí eu trago para a realidade de hoje, né? Nós vemos sinais externos, coisas acontecendo nesse país e no mundo, e a gente acha que é agir naturalmente sem consultar o Senhor. Então, irmãos, esse capítulo tem muito a nos falar. Nós precisamos consultar o Senhor, ainda que as coisas externas, né, estejam nos levando a uma direção. Será que isso não é engano ou engodo de Satanás? E aí, só o Senhor pode nos dar a resposta. E Jacó assim procedeu. Jacó vai a Beceba, Jacó oferece sacrifício, e ele, interessante, ele não foi a Betel, ele foi a Beceba, porque nós sabemos que Jacó, as experiências de Jacó foram todas estabelecidas em Betel. Nós podemos ver ali em Gênesis capítulo 28, eu vou retornar, que as experiências que Jacó tem, diferentemente de Abraão e de Isaac, as experiências de Jacó foram estabelecidas em Betel. E as experiências de tanto de Abraão como Isaac estão em Beceba. E aqui é um momento que Jacó ele vai realmente invocar realmente a questão da promessa que o Senhor fez à sua família, né, à sua descendência, aos seus anteriores, né, os que os antecederam.
Então veja que é interessante. Jacó não vai para Betel, Jacó vai para Berseba. E aí eu vou só citar, né, a questão do envolvimento de Jacó com Betel, está em Gênesis 28, dos versículos 11 a 17. Eu vou fazer a leitura, que diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Então, aonde Jacó vivia, até que houve aquele conflito com seu irmão, ele vivia com Isaac lá em Berseba, né? Então, esse é a cidade, é o local onde há as experiências tanto de seu pai como de seu avô, tanto de no caso aqui, de Isaac, como também de Abraão. Então, diz assim, lá no 28, desculpe, a experiência de 28, de 11 a 17, diz assim: tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei oferecido. Então, veja, irmãos, nesse episódio, Jacó está fugindo de seu irmão, ele está deixando Beceba, né? E o Senhor oferecendo, o Senhor dando sua proteção. Para onde quer que fores, eu estarei contigo. E agora nós vemos, né, Jacó na mesma situação. Tem que deixar aquele local, aquele lugar que era Beceba, aquele lugar em que ele sabia que era a promessa do Senhor, e muito mais agora, tem que ir para o Egito. E quanto isso não pesou, né, para Jacó tomar essa decisão, ainda que as coisas exteriores o levassem, a fome na terra, seu filho amado está lá no Egito, mas ele precisa realmente ouvir do Senhor. A certeza de que esse é o passo que ele tem que dar. Então, irmãos, isso é muito importante para nós, né? Quantas das vezes a gente age pelas coisas exteriores que estão acontecendo, não questiona o Senhor, não apresenta o Senhor e decidimos fazer coisas que muitas vezes não vão contribuir para aquilo que o Senhor quer. Então, esse capítulo 46 é muito significativo nessa questão, né? Quanto realmente Jacó se derrama, quanto Jacó vai realmente para Beceba, quanto Jacó espera que o Senhor fale com ele e dê realmente o consolo e o conforto. E nós temos um exemplo maravilhoso que é muito semelhante a esse. Se encontra em Êxodo, capítulo 33, dos versículos 12 ao 16, que eu vou ler para os irmãos. Êxodo 33, que é um outro episódio que realmente a gente vê Moisés ali confiando e só dando passo à frente se o Senhor estiver com ele. E isso para nós é maravilhoso. Nós precisamos dar nossos passos na certeza que o Senhor está à nossa frente. Então, Êxodo 33, eu vou ler dos versículos 12 ao 16. Diz assim: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo, disseste: conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos meus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo?
Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. Então, esse mesmo princípio que houve aqui em Moisés, com certeza houve também lá em Jacó. Ele tudo naturalmente o conduzia ao Egito, mas ele precisa da certeza dada pelo Senhor, que é para ele ir para o Egito. Irmãos, isso é muito maravilhoso. Então, também batendo um pouco essa questão de Betseba, né? Nós vemos assim a ligação de Abraão e de Isaac com Betseba. Nós vemos originariamente, isso está em Gênesis 21, eu vou ler para os irmãos, Gênesis capítulo 21, né? Essa ligação de Abraão e depois de Isaac com Betseba. Então, em Gênesis 21, 33, diz o seguinte: plantou Abraão tamargueiras em Betseba e invocou ali o nome do Senhor. E também encontramos em Gênesis 22, capítulo 19, que diz assim: então voltou Abraão, desculpe, aos seus servos, e juntos foram para Betseba, onde fixou residência. Isso aqui é aquela experiência, né, quando Deus prova a Abraão, que manda oferecer seu filho, né, seu único filho, Isaque. Então vejam Betseba na vida de Abraão. Agora vamos ver Betseba, né, na vida de Isaque. Está no capítulo 26 de Gênesis. É só para a gente compreender, né, por que dessa realidade de Jacó ter ido para Betseba. Por que ele não foi para Betel? Né? Porque ele está buscando uma resposta que o Senhor deu aos seus que lhe antecederam. A Abraão, a Isaac, agora Jacó vai suscitar essa mesma resposta, até porque ele vai ter que deixar Canaã. Então, em Gênesis 26, os versículos 23, 24 e 25, diz assim: dali subiu, no caso Isaque, para Betseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço. Veja, irmãos, como esse episódio é muito parecido com o de Jacó lá em Betseba. Porque o Deus vai falar para ele: eu sou o Deus de Abraão. Deus vai falar com Jacó, dizendo: eu sou o Deus de teu pai. Né? Então veja, Jacó está suscitando justamente a promessa que Deus havia feito a Abraão, a Isaque, e que agora realmente Jacó fica perturbado, uma vez que ele vai ter que deixar Canaã. Mas nós sabemos, irmãos, por que era necessário que Jacó deixasse Canaã. Nós vimos em alguns capítulos anteriores, né, o envolvimento de Judá com os cananeus, envolvimento de Simeão com os cananeus. Havia realmente um perigo muito grande de que essa família se miscigenasse. Aquele episódio lá com os siquemitas, né, que ali poderia dar, nós vimos ali a possibilidade de haver uma miscigenação. E isso realmente dentro do plano do Senhor. O Senhor tem que pegar esse povo, que ainda é um embrião, o Senhor precisa levar para um lugar onde essa nação possa realmente se tornar uma nação capaz de voltar a essa terra que o Senhor prometeu e agora realmente, sem mistura, poder cumprir aquilo que o Senhor designou para eles. Então, isso é maravilhoso. Essas promessas do Senhor, nós precisamos tê-las em nosso coração. Nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade, essas promessas precisam realmente estar dentro de nós, constituídas a tal ponto que nós não sejamos enganados, não caiamos em engodo, em envolvimento com coisas dessa terra. Nós, irmãos, somos embaixadores. Cuidamos não são das coisas daqui, cuidamos das coisas do nosso Senhor. Nossa casa é cada casa de cada irmão e cada irmã é a sede dessa embaixada. E ali nós cuidamos dos interesses do alto. Nós não podemos nos esquecer disso.
Muitos cristãos estão deixando de ser embaixadores, estão se envolvendo com as coisas daquele país onde foram destacados. E não é essa a finalidade que o Senhor nos colocou aqui na terra. Nós precisamos ter esse discernimento. Então, irmãos, eu também gostaria de lembrar uma passagem, né, que também mostra a espera pela resposta de Deus, né? Momento de aflição em que nós precisamos buscar a resposta do Senhor. E o episódio é do rei Ezequias. Se encontra ali em 2 Reis, capítulo 20, dos versículos 1 ao 6. Eu vou ler para os irmãos, a gente não esquecer dessa experiência do rei Ezequias. Só abrir aqui, 2 Reis, 2 Reis, capítulo 20. Eu vou ler dos versículos 1 ao 6. Então, diz assim a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 20, versos de 1 a 6. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Versículo 4. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então, irmãos, essa palavra não pode ficar apenas, né, num relato de uma ocasião com o rei Ezequias. Ela precisa ser real, ela precisa ser aplicada em nossos dias. Nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos ouvir a voz que o Senhor tem para nos dar, principalmente como devemos nos portar nesses dias. Dias de pandemia, dias em que o homem não sabe o que fazer, dias em que um lado quer arrastar os cristãos para uma direção, outro lado para outra, e nós não podemos estar vagueando. Nós precisamos estar ouvindo o que o Senhor tem falado a nós. Então, irmãos, esse capítulo 46, ele é maravilhoso nesse sentido. Ele é aplicável totalmente à nossa realidade. E que nós possamos realmente nos submeter a isso que o Senhor quer nos falar nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, é interessante isso, né? Em todos os sinais externos que nós vemos ali acontecendo com Jacó, tudo levava a crer que, naturalmente, Jacó iria para o Egito. Mas ele não pode ir para o Egito sem a aquiescência do Senhor, sem que o Senhor diga vai. E isso para nós é importante. Nós não podemos nos direcionar nos dias que nós vivemos a fazermos tal ou tal coisa, sem antes ouvirmos a voz do nosso mestre, do nosso bom pastor, se devemos ou não fazer isso ou aquilo. Isso é importantíssimo para o nosso viver hoje. Louvado seja o Senhor. Então, continuando, no capítulo 46, deixa eu voltar aqui. Capítulo 46, eu já li do 1 ao 5. E agora, irmãos, eu vou destacar alguns versículos aqui até até o versículo 34. Né? Eu destacarei aqui o versículo 15, em que vai falar, né, daquela geração que vai
para o Egito, né? Vai dizer ali os filhos de Lia, os filhos de Raquel, de Zilpa. E é interessante, por exemplo, no 15, ele vai citar os filhos de Lia, né? Depois, no 18, eles vai citar os filhos de Zilpa, que Jacó teve com Zilpa, que Jacó teve com Lia. No 19 tem uma coisa interessante que diz assim: os filhos de Raquel, mulher de Jacó. A única, quando se fala em todas essas mulheres que tiveram filhos com Jacó, a única aqui que faz referência como mulher de Jacó é Raquel. E aí é interessante que nós sabemos que a mulher que realmente Jacó, na sua carne, queria, né, e que ele se despertou foi Raquel, né? Nós não podemos nos esquecer que Lia, embora não era a preterida, era aquela que não era da sua vontade, que entrou, né, nesse desígnio. De Lia está aquele que vai trazer o nosso Senhor, Judá. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Porém, sabemos realmente que Jacó, a sua ligação carnal como mulher, estava em Raquel. Mas em Lia nós temos realmente a esposa espiritual, porque é de Lia, né, que vem Judá e de Judá vem o nosso Senhor. Nós nunca não podemos nos esquecer disso, né? Então esse seria o comentário acerca dessa quando vem a descrição, né, dos filhos de Jacó em relação a cada uma dessas quatro mulheres, seja Lia, seja Zilpa, seja Raquel e também seja Bila, tá? E aí eu vou avançar um pouco, nós vamos agora, eu vou ler os versículos 26 e o versículo 27, né? Que diz assim: todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram seus descendentes, foram, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram dois. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. E aqui, irmãos, tem aquela questão de 66 pessoas, 70 pessoas. Depois nós temos lá em Atos, capítulo 7, versículo 14, né? Que fala em 75 pessoas. Irmãos, eu não vou adentrar nisso. O que eu acho mais importante aqui é que esse grupo, né, esse embrião aqui está sendo introduzido ao Egito para que de lá realmente se desenvolva, né? E eles vão ser introduzidos no Egito numa condição maravilhosa. Deus providenciou tudo para que essa família de Jacó não se misture, né? Então eles vão para um lugar e aí a gente vê todo o movimento do Senhor de gerar aquela fome, a autorização do Senhor de Jacó ir para o Egito, embora realmente isso pesou no coração dele, porque as promessas do Senhor estavam em Canaã, mas há um propósito do Senhor de que eles se constituam a nação. Ainda é um povo embrionário, né? Uma quantidade de pessoas muito pequena, 70 pessoas em torno disso, né? E que precisa se desenvolver sem se misturar, não é? Essa é a questão básica que o senhor está trabalhando aqui. O senhor precisa levá-los para um lugar onde eles não se misturem, onde cresçam e multipliquem, e quando se tornem uma nação, agora podem realmente ser trazidos de volta para a terra prometida e não sofrerem mais influência, como estavam sofrendo influência dos cananeus, como nós vimos lá no caso, tanto de Judá como de Simeão. E aqui nós vamos agora para o versículo 28, que diz assim: Jacó enviou Judá diante de si a José, para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então, irmãos, nós já tínhamos lido, né? Isso nós vimos no capítulo 45 e em alguns capítulos anteriores também, a questão da liderança de Judá, não é? Não é o filho primogênito dele, não é? E o Senhor tem trabalhado na vida de Judá, nós vimos a experiência que Judá teve, na questão em que ele se colocou no lugar de seu irmão Benjamim, não é? Isso tudo é uma preparação para que Judá seja realmente dele venha o nosso Senhor. Então, tudo isso tem trabalhado. E veja que Judá já está realmente ocupando sua primogenitura, né? Já está liderando essa família, isso é necessário. No seu devido tempo, o Senhor realmente coloca Judá, como estamos vendo aqui
versículo 28, a assumir realmente a continuidade desse propósito do Senhor. E agora vamos passar para o versículo 30, que diz assim: Disse Israel a José: Já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Então aqui tem algo que é um relato, né, de uma alegria muito grande de Jacó, né? Jacó tinha seu filho José como morto, né? Jacó recebe a notícia que José está vivo, mas ainda suscita nele alguma dúvida, né? Ele ainda não confia plenamente que esse José, né, que há muitos anos deixou ali o seu ambiente familiar e foi para o Egito, que ele se encontra vivo. E essa alegria de Jacó encontrando seu filho José, nós podemos compará-la, né, em dois episódios que nós vamos ver no Novo Testamento, que tem muito assim, transmite também uma alegria muito semelhante. Nós encontramos lá em Lucas, capítulo 2, dos versículos 25 a 32, a alegria daquele Simeão, quando ele vê o Salvador, né? E ali ele diz a mesma coisa, né, que ele já pode partir. Então veja como isso é maravilhoso. E também essa mesma alegria nós podemos encontrá-la, a alegria semelhante a que os discípulos sentiram quando viram o Senhor ressuscitado, né? Então nós vemos pessoas normais evidenciando sentimentos naturais humanos, né? Jacó com certeza, né? Ficou muito alegre, muito contente por ver seu filho, era dado como morto, e ali está diante dele o seu José, o seu filho amado, né? Então, isso é a expressão realmente de que o Senhor não quer que a gente realmente sejamos pessoas que não expressem sentimentos. O Senhor quer sim, mas que nossos sentimentos sejam centrados naquele realmente que é o seu ungido, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós passamos agora para os versículos do 32 ao 34, né? Naquela questão de que há realmente aquela preparação que eu já falei para os irmãos, né? De que o Senhor vai levar Jacó e sua família para o Egito, mas não vão se misturar, realmente vão para Gósen, né? Uma terra em que eles vão habitar ali, uma terra em que eles não vão se misturar, e nós temos aquela questão de que os egípcios têm, né, aquele povo nômade, povo que peregrina na terra, que é essa família, como pessoas abomináveis. Isso vai realmente colaborar para que não haja mistura, né, entre esses da família de Judá, da família de Jacó, com os egípcios, né? Então, tudo isso são arranjos do Senhor. E José se aproveita dessa situação, né? José vai convencer Faraó, ele vai ali, né, fazer com que se fale para Faraó, né, que eles são pastores, tudo isso para que aquela rejeição, que é natural, realmente tenha nessa rejeição o propósito de Deus sendo estruturado, sendo alcançado. Que eles precisam realmente estar nessa terra separados para que eles possam agora se desenvolver, né? Há realmente a questão de que o Egito, né, é o ventre que Deus vai usar para formar a sua nação. Então, ainda que a gente, né, ache, mas no Egito, no mundo, não é? Sim, mas é aonde o Senhor encontrou o lugar de descanso, o lugar de separação, o lugar em que é esse povo embrionariamente que vai se constituir uma nação, possa realmente ali, separadamente, crescer e se multiplicar. Então, isso é precioso, né? Os arranjos que o Senhor faz. E aí o versículo 32 diz, né? Os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho e o seu gado e tudo o que tem. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser, qual é o vosso trabalho? Respondereis, teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Então, veja, irmãos, como é interessante isso, né? As coisas vão corroborar para que o plano de Deus seja cumprido à risca, para que esse povo, ainda em número de 70, né, possa lá dentro do Egito não se misturar e ali crescer e multiplicar. E muito tempo depois, como nós vamos ver lá em Êxodo, né, eles agora vão poder migrar de volta para a terra de Canaã.
E para finalizar, irmãos, eu gostaria de ler o conteúdo que está em Hebreus, capítulo 3, dos versículos 7 a 19. Então, Hebreus, capítulo 3, de 7 a 19. Então, diz assim, capítulo 3 de Hebreus, do 7 ao 19. Vejam como isso tem a ver não só com a realidade de Jacó, como também, irmãos, para a nossa realidade de hoje. Então diz assim, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até ao fim a confiança desde o princípio desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então, irmãos, aqui eu termino deixando essa mensagem, que nós possamos realmente ouvir a voz do Senhor, não ouvir o que esse mundo tem falado, não ouvir o que, infelizmente, um lado ou outro, político ou qualquer outra coisa dessa terra, tem falado em nós. Nós precisamos entender que somos embaixadores nessa terra. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. 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 Amém.